Olá, amigos do Estudo Central, que bom saber que você está aí do outro lado, assistindo esse programa maravilhoso do Estudo da Palavra. Eu espero que você esteja com sua lição, com sua Bíblia, porque o estudo promete, você sabe, é um ambiente maravilhoso para o estudo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. E já que você está aí, já fez a sua inscrição no canal? Já? Não? Corre agora, faz agora aí. Também ativa o sininho, compartilhe esse link com mais pessoas, para que a Palavra de Deus, o estudo fantástico da lição dessa semana que estamos estudando, possa chegar a mais pessoas. Eu quero aqui mandar um abraço para as pessoas que estão conectadas e estão sempre mandando um recado para nós. O Marcos Teixeira, lá de Andradas, em Minas Gerais. Um abraço para você, Marcos, que bom saber que você está aí. O Edson Cunha, ele é lá de Açailândia, no Maranhão. Em Xerém, em Rio de Janeiro, nós temos o João Leite. E em Cuité, Paraíba, nós temos Miqueias Magno. E lá em Angola, nós temos o Sábalo Domingos. Que coisa boa, que bom, os nossos irmãos de Angola estão sempre aí participando conosco. Eu nunca estou sozinho aqui, a gente nunca está sozinho no Estudo Central, e hoje nós temos dois pastores convidados para compartilhar a palavra conosco. Nós temos aqui o pastor Raimundo Gonçalves, que é evangelista da União Central Brasileira. Seja bem-vindo, pastor Raimundo. Obrigado, eu que agradeço o privilégio de estar com vocês aqui e o privilégio de estudarmos a palavra de Deus. Que bom que você veio estar conosco aqui, estava devendo, hein? Que bom que chegou, espero que essa seja uma das primeiras vezes, né, que você possa vir mais vezes, né? Que bom, seja bem-vindo. E também temos aqui o pastor Emerson Brichigliari, que é líder do Ministério de Publicações da Associação Paulista Sudoeste e também de Espírito de Profecia, são as pastas que ele tem aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor Emerson. Obrigado, é um privilégio estar com vocês para compartilhar a lição dessa semana. Pronto, devidamente apresentados, né? E você pode mandar seu nome aí, dizer de onde você está assistindo, para a nossa família ficar completa. E a lição está chegando no final, hein? Que lição maravilhosa essa do Evangelho de Marcos. Estamos na lição número 13. Abra aí comigo a lição número 13, que vai fechar o livro de Marcos com a grande notícia: o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou, ok? Então, nós já temos aqui a lição aberta em nossa mão e nós vamos pedir então para o pastor Emerson para fazer a primeira oração. Então eu convido a todos para que fechem seus olhos, vamos orar. Querido Deus, iremos estudar a lição, uma lição tão especial. E nós pedimos agora a companhia do seu Santo Espírito para que possamos entender e compreender a profundidade dessas palavras. Que o Senhor toque o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Emerson. O Senhor ressuscitou, minha gente. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Amém. Amém. Já imaginou se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E o verso para memorizar está aqui em Marcos 16, o verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Que notícia maravilhosa, né? Veio assim um bálsamo. Isso foi um bálsamo, porque aquele final de semana foi terrível para os discípulos, né? Primeiro eles temeram pela vida de Cristo, que acabou morrendo, mas agora eles também estavam temendo pela própria vida, né? A Bíblia fala de eles estarem trancados com medo dos judeus no cenáculo, e essa é uma notícia maravilhosa. Só que alguns tentam também trazer o mérito da ressurreição para até a mudança da guarda do sábado, né? Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Então nós temos aqui dois colegas que vão nos ajudar bastante. Essa lição está fechando com chave de ouro. Então nós vamos começar falando sobre essa alegria que a ressurreição trouxe, esse acontecimento que nós podemos falar do contexto já foi colocado, né? De um final de semana terrível de perda, você está acompanhando, não é? E agora? Mas a notícia veio. O que podemos dizer dessa notícia? Pastor Osmar, o nosso Deus não está na sepultura. Maravilha. Nem na cruz, nem na sepultura. Nós não adoramos um Deus morto. Nosso Deus está vivo.
E essa é a nossa maior alegria. E eu vou dizer para você que nos assiste, Jesus está aqui conosco e está com você também. Amém. Sabia disso? Amém. E vou dizer mais, pastor. A maior prova de que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo, perfeito, foi a ressurreição dele. A ressurreição de Jesus provou que o seu sacrifício foi completo e nada precisa ser acrescentado. Quando Jesus ressuscitou, garantiu para sempre a nossa salvação. E essa garantia, pastor Osmar, confirma o que você introduziu do estudo, é nossa alegria. Nós temos uma tremenda alegria porque o nosso Deus está vivo e com isso a certeza da nossa salvação. Porque se Jesus estivesse morto, o que adiantaria estarmos aqui? Não é? Não adiantaria nada. E outras pessoas que morrem também nele, como nós veremos aqui que os discípulos deram a vida por Jesus. Uma das provas da sua ressurreição. Como é que você vai dar vida para alguém que está morto? Então, eu entendo aqui, pastor, que essa é a nossa maior alegria. Nós temos alegrias nessa terra, quando a gente tira uma nota boa na prova, quando você alcança aquele objetivo tão esperado. Veja as pessoas nas Olimpíadas ao conseguirem a sua, uma medalha de ouro, de prata, de bronze. Que alegria, fruto de um trabalho de 4 anos. Mas a maior alegria é a ressurreição de Jesus Cristo. É fenomenal, maravilhoso. Interessante também estudarmos, pastor, que diz a palavra de Deus que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E naquela noite da morte de Cristo, os discípulos temendo a sua própria vida, aquela frustração, aquela situação onde eles pensaram, todos os nossos planos e sonhos foram por águas abaixo, porque nós dedicamos 3 anos e meio a servir a este homem, com o sonho de montar o reino de Deus nessa terra. E então Jesus, ele ressuscita. E essa alegria nos fortalece, essa alegria nos traz um sentimento tão precioso de salvação, porque se Jesus não ressuscitou, tudo se perdeu. Nada mais tem valor. A palavra de Deus, ela perde o seu sentido. Então ela se completa quando nós estudamos a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição, ela é completa. Jesus, ele diz que no dia da preparação, ali, Jesus então veio a falecer. E ressuscitou no primeiro dia. A palavra domingo não existe ainda na Bíblia. E por que Jesus ressuscitou então no primeiro dia? Porque ele também descansou até na sua morte. A sua morte foi completa e foi um exemplo total. Muitos dizem assim, nós vamos guardar o domingo porque é um dia onde Jesus ressuscitou, mas pelo contrário, Jesus não ressuscitou antes, porque no domingo, ele ressuscitou no domingo, não no sábado, porque no sábado ele estava descansando conforme, segundo o mandamento, porque a palavra de Deus era completa e não há contradições. Que coisa maravilhosa, né? Jesus mesmo morto está ali, obedecendo, guardando. Ele podia ter ressuscitado no sábado. Com certeza. Nem é interessante o valor do sábado, eu vejo aqui nessa parte que estamos estudando, porque é o sábado que vai dar nome aos outros dias. Sábado, o dia anterior, o dia de preparação. E o primeiro aí volta ao normal, o primeiro dia, segundo e terceiros dias. Que coisa maravilhosa, né? O coração aflito recebe o bálsamo da ressurreição. Nem a palavra domingo existe na Bíblia. Aliás, pastor Osmar e pastor Emerson, um dia eu estava fazendo uma palestra para um grupo de pessoas, era um estudo da palavra, e eu pronunciei da seguinte forma: não existe a palavra domingo na Bíblia. Uma mulher levantou a mão e disse, pastor, na minha tem. E eu perguntei, uai, tem mesmo? Ela disse, tem. Eu falei, então traga para mim a sua Bíblia. Ela não estava com a Bíblia ali na hora. No dia seguinte ela trouxe. E realmente estava escrito. Apocalipse 1, verso 10, na Bíblia dela, estava escrito assim, eis que foi arrebatado em espírito no dia de domingo. Está vendo, pastor? E eu falei, realmente, nesse texto está. Acontece que eu falei para ela, no original grego não existe. Ali no original grego está escrito Kyriake Remera, que é dia do Senhor e não domingo. Só ali fala, eis que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, só não fala qual dia. E como a Bíblia deve ser estudada no texto e contexto, em Marcos 2, 27 e 28, Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Então o dia que João teve a revelação, ou as revelações do Apocalipse, foi no sábado e não no domingo. Então, de fato, eu afirmo uma vez mais que a palavra domingo não existe na Bíblia. E a tradução dela era a tradução Ave Maria. Estava explicado, né?
Veja, por que Jesus ressuscitou no domingo, como disse o pastor Emerson? Ele guardou o sábado. Uma vez, pastor, um amigo meu, antes de falar do amigo meu, eu pergunto para você, o que é mais importante? O dia ou o casamento? Quando a pessoa vai se casar, o que é mais importante, o dia ou o casamento? Um amigo meu casou numa segunda-feira. Conseguiu, né? Conseguiu. Um outro casou numa quinta-feira. Então, o importante não é o dia do casamento, é o casamento. Então, o que importou na ressurreição de Jesus não foi o dia, foi a ressurreição. E outra coisa para a gente refletir. O que foi mais importante no evento do sacrifício de Jesus? A sua morte ou a ressurreição? Na verdade, as duas coisas foram de tremenda importância. A morte e a ressurreição. Então veja, se a ressurreição santificou o dia, a morte também deveria santificar o dia. Então a sexta deveria ser santa. Então, biblicamente, meu querido irmão, como disse o pastor Osmar, disse o pastor Emerson, Jesus morreu na sexta, antes do pôr do sol, é um destaque aqui, né, pastor? No sábado, descansou na sepultura, pastor Osmar frisou bem, mesmo na morte, Jesus foi obediente, nos dando exemplo. E só ressuscitou no primeiro dia da semana. A gente tem que louvar a Deus porque Ele está vivo. Essa é a nossa maior alegria. Né? E aqui, mais uma vez, é confirmado a observância do sétimo dia da semana, que é o sábado. Até menciona aqui a compra dos aromas, né, pastor? Alguns pensam que o dia do domingo seria o memorial da ressurreição de Cristo, mas na verdade a palavra de Deus diz que é o batismo. O batismo, ela é o memorial, é o que relembra, é a parte principal para você estar com Cristo ali na ressurreição também. Então, quando nós batizamos, nós descemos as águas e morremos para esse mundo e nascemos de novo para o reino de Deus, assim como Cristo morreu por nós e ressuscitou para que pudesse ser completa a nossa alegria. Então, se você quer ter esse privilégio de também viver a vida eterna, se batize, porque você vai viver o memorial de Deus, o memorial da ressurreição. Que coisa maravilhosa esse tema que nós estamos estudando. Não é? Você deve estar perguntando aí, mas como é que acredita numa história contada há mais de 2000 anos? Esse homem ressuscitou mesmo? E quais seriam, do nosso estudo de hoje, as evidências que nós temos aí, que foram deixadas na Bíblia, para que as pessoas pudessem acreditar que realmente aconteceu, isso é um fato histórico. O que é que a gente poderia dizer para alguém que está assistindo a gente que não acredita na ressurreição? Então nós temos aqui pessoas que acreditam e que não acreditam. O que é que nós diríamos para essas pessoas? Quais são as evidências que o nosso estudo está trazendo para a ressurreição de Cristo? Bom, interessante notar é que pessoas confirmaram que Jesus ressuscitou, pessoas viram Jesus, as mulheres viram Jesus, Jesus apareceu aos discípulos, tem relatos aqui. Muitos pensam que talvez os discípulos inventaram essa história, mas quem inventa uma história não coloca a prova contra si mesmo. Então veja, se os discípulos inventaram essa própria história que Jesus ressuscitou, por que então Jesus ele repreende ali a incredulidade dos discípulos em não acreditar que Jesus ressuscitaria? Se os discípulos iriam escrever essa história e dizer simplesmente assim: Jesus ressuscitou e nós estávamos esperando a sua ressurreição, mas pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que os discípulos foram disciplinados, repreendidos por Cristo, porque eles não tiveram a fé suficiente, entendendo que Cristo iria ressuscitar, conforme Cristo havia se falado, dito e explicado muitas vezes ao decorrer do seu ministério. E a pedra? Também tinha uma pedra lá, né? Aquelas mulheres não eram capazes de remover aquela pedra. E também parece que tinha soldados também lá guardando, né? Acho que cerca de 100 soldados, todos dormiram ao mesmo tempo. Como é que é isso, né? Quais são as evidências que a gente tem? Você disse algo muito interessante, que confesso que eu não tinha pensado ainda por essa linha. Quem removeu aquela pedra que pesava toneladas? Imagine, cerca de 100 soldados estavam ali. E diz que quando o anjo Gabriel veio, removeu a pedra como se fosse uma palha e disse: teu pai te chama, Jesus ressuscitou. Gente, eu quero dizer para você que nos assiste, Jesus disse assim, olha, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que Jesus disse tem se cumprido ao pé da letra. E antes dele morrer e ressuscitar, ele também afirmou que morreria e ressuscitaria. Em Mateus, Marcos e Lucas, a gente encontra Jesus chamando os seus discípulos, dizendo que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se tudo que Jesus falou até hoje se cumpriu, obviamente, a sua ressurreição também se cumpriu.
E no estudo aqui, nós temos um destaque na pessoa de Deus Pai. Deus Pai criou todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele é o doador da vida. Então, pelo prisma, pela visão do Criador, nós temos a certeza de que ele ressuscitaria o seu filho, porque ele é o doador da vida. É claro, como diz aqui, o Deus que criou o universo e depois a vida na terra, teria o poder, se quisesse, de ressuscitar a Jesus. E de fato ele quis, e Jesus ressuscitou. Outro fato interessante é que a Bíblia diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Já imaginou? E outra coisa também, dos 12 apóstolos, o único que morreu morte natural foi João. Todos os outros morreram morte de mártir, como se fala, né? Foram mártires. Como é que uma pessoa dá a vida pelo morto? Como é que Paulo, por exemplo, que se considere de fato um apóstolo de Cristo, morreu decapitado a mando de Nero? Estevão morreu apedrejado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Como é que alguém vai dar a vida, né? Por alguém que não existe, que não se aprova de que ele está no nosso meio? Quem comandava a vida deles? Impressionante isso aqui. Então, nós temos evidências claras, históricas, né? 500 testemunhas não são poucas testemunhas para um relato desse, né? Permita-me acrescentar algo rapidamente. É algo muito interessante que eu vou contar agora, porque isso é um fato também. Você sabia que muitos muçulmanos estão se convertendo por intermédio de sonhos? E sabe quem aparece no sonho para ele? Ou para eles? O próprio Jesus Cristo. Eu já conversei com pessoas que tiveram sonhos, e recentemente, a gente não pode mencionar por causa da ética, né? Enfim. Mas a pessoa recebeu um estudo bíblico de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus aparecia para ele no sonho, dava um estudo bíblico, e depois ele procurou a igreja adventista e foi batizado. Aí, quando Jesus falou para ele no sonho que ele deveria ir para a igreja, ser batizado, ele falou: Senhor, depois do batismo, o Senhor vai continuar aparecendo para mim? Em sonho? Gente, isso é de arrepiar. Isso eu vi, eu conversei com a pessoa que contou essa história. Que coisa maravilhosa. Então, Jesus está vivo. E é interessante que no nosso estudo, continuando o nosso estudo, que alguns questionam, não, porque a Bíblia ela é machista. Mas para quem Jesus aparece primeiro? Né? E aí você vai ter um grupo de mulheres que seguiam Cristo. Né? Elas chegam ali, eu acho que o trabalho foi interrompido por José de Arimateia no dia da preparação, porque era chegando o sábado, é assim que a Bíblia diz, e essas pessoas estão ali. E essas mulheres estão ali para testemunhar. Mas tem uma mulher em especial, né? Que Jesus quer se revelar para ela, porque Jesus tem um interesse. Quem é essa mulher? O que é que está acontecendo aí? Jesus, ele aparece para as mulheres, e a primeira mulher é Maria Madalena. O interessante é que Jesus, ele aparece, ele dá uma ordem através do anjo. Ele diz assim: mas ide, dizei a quem? Aos discípulos e a Pedro, que ele vai aparecer na Galiléia, e lá o vereis como ele já havia dito. O Deus que chegou a nós, que iniciou o reino, ele dizia assim: vinde a mim, o vinde de Deus. Mas após a ressurreição, Deus não mais apenas convidava para que eu pudesse vir, mas também Deus enviava: ide, o ide e o vinde de Deus. Então, se nós fizermos um paralelo com a ordem que o anjo disse às mulheres, ou aquela mulher, com a ordem que Deus deixou para nós, é a mesma. Ide e dizei a quem? Aos discípulos. E a Pedro. Pedro hoje são as pessoas que não mais se consideram discípulo, porque naquele período Pedro havia negado Jesus e não se considerava discípulo. Então as pessoas que se consideram discípulo de Cristo, e tem pessoas que não consideram discípulo de Cristo, Deus dá ordem para que possamos ir e dizer o quê? Que lá nós vamos vê-lo. Vamos ver quando? Quando Jesus voltar. Então a mesma ordem que Deus, através do anjo, disse para aquelas mulheres, Deus fala para nós também, para que possamos ir e anunciar a um Deus que está vindo, um Deus poderoso, um Deus que ressuscitou. Você crê? Você confia? Você anuncia que Deus ressuscitou e está voltando? Que você possa fazer como aquelas mulheres, chegar aos discípulos e dizer assim: olha, Jesus Cristo ressuscitou. Porém, aqueles discípulos creram, acreditaram ou duvidaram daquelas mulheres? E é impressionante porque
em especial a Maria Madalena, a Maria que Jesus vai encontrar, ela se empolga, ela quer abraçá-lo, e ele diz: eu não fui ainda ao céu. Se ele não foi ainda ao céu, ele mentiu para o ladrão na cruz lá? Porque ele disse na sexta-feira: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas agora no domingo ele não tinha ido ainda. E como é que ele promete não foi? O que é que está acontecendo aqui, pastor Raimundo? Excelente colocação, pastor Osmar. Jesus na cruz, quando disse ao ladrão, né? Ele disse algo que muitas pessoas não entendem e que na Bíblia está mal traduzida. Quando foi escrita a Bíblia não tinha vírgula nem pontuação. Então o certo ali é: em verdade te digo hoje. Aí vírgula, estarás comigo no paraíso. E por que isso é uma tremenda verdade? Claro, Jesus disse. Fato é que Jesus não morreu, ou melhor, Jesus não, o ladrão na cruz não morreu de forma imediata. Ele passou ainda, segundo pesquisadores, quase uma semana pendurado na cruz. Jesus morreu no mesmo dia, mas o ladrão, Dimas, e o outro, Gestas, eles permaneceram pendurados. Como é que agora estava no paraíso, sendo que Jesus, eles ainda estavam pendurados na cruz? E outra, Jesus disse para a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Pronto. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e só depois de 40 dias é que ele foi ao Pai. É isso que a Bíblia ensina. É claro, tem um episódio aqui que a gente pode explicar, que o dom de profecia esclarece, porque depois Tomé toca em Jesus. Então veja, Jesus, entre a sua morte, ou a sua ressurreição, assim que ele ressuscita, e depois a ascensão definitiva ao céu, ele foi ao céu para receber a aprovação do Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus ressuscitou, foi ao céu e perguntou: Pai, como foi meu sacrifício? E o Pai disse: meu filho, você venceu. Você pagou o preço, a justiça foi satisfeita, as reivindicações da lei foram satisfeitas, você venceu. Ok, todo aquele que lhe aceitar terá vida eterna. E Cristo diz: meu Pai, todo aquele que o Senhor me der, eu quero que esteja comigo no meu reino. Aí Jesus volta à terra e passa 40 dias com seus discípulos, dando as últimas instruções. Aí ele come peixe assado, favo de mel, Tomé toca nele, ou as outras pessoas abraçam. Aí sim, porque ele já subiu ao Pai. Aí retorna, passa 40 dias, e no final de 40 dias ele sobe de forma definitiva para interceder por nós. Então é nesse ponto que eu queria chegar, só para dar um rápido aqui esclarecimento. Né? E o senhor mencionou na sua explicação que ele deu as últimas ordens. E que ordens foram essas? Fique na igreja, sentadinho no ar-condicionado, né? Se a igreja tiver, se não tiver, compra um ar-condicionado, manda forrar os bancos, né? Melhora a banda e fica aí, porque vai ficar por aí. O que foi que ele falou? Bom, ao Jesus ele ressuscitar e chegar aos discípulos, ele dá uma repreensão e uma ordem aos discípulos. Duas coisas aconteceram com Jesus, que surpreendeu Jesus. Primeiro, ele ficou surpreso com a credulidade ou a fé dos gentios. E a segunda coisa que surpreendeu Jesus é a incredulidade dos judeus. Então ele termina dizendo assim: olha, vocês têm que pregar o evangelho. O evangelho do reino tem que ser pregado. O livro de Marcos, ele é surpreendente porque Jesus, quando faz os milagres, ele diz assim: ó, não conte para ninguém. E se você quer uma coisa espalhar, é você dizer assim: não conte para ninguém. Vou te contar uma coisa, mas você não precisa contar para ninguém. E todo mundo tem um melhor amigo e vai espalhando. Jesus diz assim: ó, não conte o milagre, não conte. Mas termina dizendo que eles foram e contaram por toda a parte. Eles saíram para pregar o evangelho, dizendo que Jesus ressuscitou e através da sua ressurreição nós temos a salvação. Hoje essa ordem é nossa. Jesus também pede para que possamos ir por toda a parte, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que se cumpra toda a lei. Você falou de ar-condicionado, né? Interessante. É gostoso ficar na zona de conforto. É prazeroso, né? Não se comprometer. Quem prega o evangelho se sacrifica. Sacrifica a vida pessoal, a saúde muitas vezes, e a família também. E outra, pregar o evangelho é falar do Cristo vivo, do Cristo que venceu e do Cristo que vence.
E existe uma guerra entre o bem e o mal em função da pregação do Evangelho. Agora, o Cristo que vive é aquele que vai operar os milagres na vida da pessoa pela qual a gente evangeliza, Veja, a Bíblia conta a história de Filipe e do eunuco. Filipe era um evangelista. O etíope, eunuco, natural da Etiópia, e eunuco porque não se casava, é outra história, ele estava lendo a Bíblia e não entendia nada. E o que ele estava lendo era justamente sobre o cordeiro que havia sido morto. Aí ele pergunta para Filipe: Isaías está falando de quem aqui? E Filipe responde: aqui Isaías está falando do cordeiro que foi morto e morreu para te salvar. Aí o etíope fala assim: mas vem cá, como é que alguém que vai me salvar e morre para isso? Como é que eu sou liberto com alguém que está morto? Filipe disse: não, ele morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição de Jesus garante a sua vitória, a sua libertação. Aí mandou parar o carro e Filipe batizou o etíope eunuco. É assim que acontece hoje. Nós temos que pregar um Cristo morto, mas ressurreto. Aquele que estava pendurado na cruz, mas hoje vive e liberta e transforma as pessoas. Pastor Raimundo, qual o recado que o senhor deixaria para alguém que está nos assistindo agora e que precisa ressuscitar dessa vida de pecado, de tudo que ele está vivendo? No final desse estudo, o que o senhor diria para essa pessoa? Muito bem. Eu quero dizer para você que Jesus está vivo e é todo poderoso para libertar você, transformar a sua vida, perdoar, dar a você a paz, um novo coração. Jesus é aquele que também ressuscita as pessoas. Ele ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, e se sua vida espiritual está morta, ele vai ressuscitar. Ele quer fazer de você mais que vencedor. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Pastor Emerson, esse é o recado para essa pessoa que está conectada conosco e espera uma palavra de conforto, de carinho, de ânimo, de esperança. O que você diria para essa pessoa? Eu quero dizer para você que está passando por dificuldades, desafios da vida, você que talvez pensa que não tem mais algum motivo de se alegrar, você que chegou a uma situação de tristeza profunda, eu quero dizer para você que existe um motivo para você se alegrar, festejar, para você se tornar um coração aquecido e alegre. Jesus Cristo, Ele é o ponto central. Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode te resgatar, Ele está te chamando para você ressuscitar uma vida espiritual. Você que já conheceu a igreja, você que já foi servo de Deus, mas por algum motivo você se afastou, volte para o caminho de Deus. Deus está chamando novamente para você nascer no reino dEle. Aceite o chamado de Deus e viva uma vida com o Senhor, para o Senhor. Então você vai experimentar uma alegria, a alegria da salvação. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, Pastor Emerson, por estar conosco aqui e compartilhar essa lição tão poderosa. Pastor Raimundo, muitíssimo obrigado também. Mas infelizmente, para você que está aí, acabamos mais um bloco de estudos, né, do livro de Marcos. Vamos agora fazer a oração final. Pedimos ao pastor Raimundo que faça a oração final para encerrarmos esse estudo tão poderoso. Ok, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para vir a esse mundo e Jesus veio. O Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados, foi cravado na cruz. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está com cada pessoa que nos assiste. Abrace esta mulher, abrace este homem. Perdoa, Senhor, os pecados dessas pessoas e os nossos pecados também. E quando o Senhor Jesus regressar com seus milhões de anjos, que todos nós estejamos preparados. Nós, ó Pai, pedimos a Tua bênção hoje e sempre em nome do Senhor Jesus, o nosso Cristo vivo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, amém. E encerramos assim o estudo do livro de Marcos. E vem aí o Evangelho de João. E eu quero que você esteja preparado. Então entra no site da CPB, faz a sua assinatura para que possamos estar aqui no próximo estudo central com a lição na mão. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.